Dois vídeos na mesma semana, um dia depois do outro, na Black Friday do canal do Sorrilha, o patrão ficou maluco, são dois vídeos pelo preço de um. Calma, nada disso. Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje é sexta-feira, dia de Black Friday, e para quem não sabe, é exatamente assim que é chamada toda sexta-feira que acontece após o Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos. Trata-se de um dia marcado por promoções malucas em supermercados e em redes varejistas em geral, e que fazem as pessoas se amontoarem na disputa por grandes barganhas. Quer dizer, esse ano a parte de ficar todo mundo amontoado, eu não sei se vai rolar. Mas o negócio é tão bom e lucrativo que nós aqui no Brasil resolvemos importar a ideia. E por isso, hoje, aqui em terras brasileiras, quase todo mundo já sabe o que significa uma boa Black Friday, ou seria Black Fraud. Agora, e se eu te contar que a sexta-feira, após o Dia da Ação de Graças, nem sempre foi chamada de Black Friday? E mesmo quando passou a ser chamada assim, tinha uma conotação ruim. Você acredita? Pois é o que eu vou te contar hoje neste vídeo. E como eu sei que você conhece muita gente que gosta de fazer compras com descontos, por que você já não envia esse vídeo para um amigo ou para uma amiga e pede para ele ou para ela se inscrever aqui no meu canal? Aproveita que hoje está com 100% de desconto. Pode se inscrever de graça. Bom, mas vamos começar esse assunto de Black Friday tratando logo da polêmica que circulou nos últimos meses e foi bastante falada por aí. Afinal de contas, o termo Black Friday é racista? De fato, existe um mito, uma versão não oficial que circula pelas redes sociais de que o termo Black Friday teria nascido ainda no século XVII, em referência a uma determinada sexta-feira do ano em que as pessoas escravizadas eram vendidas com desconto. Porém, essa é uma história que não encontra sustentação em documentos históricos. Na realidade, a primeira fonte escrita e que faz referência a esse termo passa bem longe do século XVII e está vinculada a uma crise no sistema financeiro norte-americano no século XIX. Mais especificamente, trata-se da queda do preço do ouro que aconteceu em uma sexta-feira, dia 24 de setembro daquele ano. E as perdas foram tão grandes que se utilizou o termo Sexta-feira Negra para fazer referência àquele dia péssimo para os investidores. Seria o mesmo que uma sexta-feira braba, como a gente diria por aqui. O mesmo se repetiu em 19 de setembro de 1873, com uma nova crise no mercado financeiro e que também foi chamada de Sexta-feira Braba, de Black Friday. Bruce David Forbes, em um artigo escrito para a revista The Atlantic, explica que chamar um dia dramaticamente ruim de negro tornou-se uma frase comum, especialmente quando se tratava de sexta-feiras. E o rótulo foi aplicado até mesmo em alguns casos internacionais, como em um incidente de novembro de 1910 na Inglaterra, quando a polícia usou da força contra cerca de 300 sufragistas manifestantes e para incêndios florestais australianos em 1939. Ou seja, antes de assumir o seu significado moderno, a expressão Black Friday soava de maneira negativa e nem mesmo estava relacionada ao Dia de Ação de Graças. E quando foi que isso mudou? Então, não se sabe exatamente quem cunhou esse termo no sentido que nós conhecemos hoje, ou quando ele passou a se referir especificamente à sexta-feira após o Dia de Ação de Graças. Mas essa utilização relacionada ao Thanksgiving ocorreu já na década de 1950. O exemplo mais antigo que relacionou essa sexta-feira específica após o Thanksgiving ao termo Black Friday apareceu em um jornal de negócios chamado Factory Management and Maintenance, acertei? De Nova York, de 1951, e foi descoberto pela pesquisadora e neurolinguista Bonnie Taylor Blake. Porém, nada tinha a ver com o consumo ou com compras. Na verdade, o jornal era uma reclamação sobre a dificuldade de se fazer com que os trabalhadores voltassem ao trabalho normal no dia após ao Thanksgiving. Ou seja, era uma sexta-feira braba para as indústrias e para os donos das indústrias.
indústrias. Afinal de contas, os trabalhadores resolviam, por conta própria, enforcar a sexta-feira. Na década seguinte, em 1966, a polícia da Filadélfia também recorria a esse termo Black Friday para se referir ao dia após o Dia de Ação de Graças. No entanto, também era de uma forma negativa, uma vez que na sexta-feira havia muitas promoções de loja, mas também muita movimentação de carros que partiam para o litoral com o objetivo de acompanhar as partidas de futebol americano realizadas pela Marinha aos sábados após o Dia de Ação de Graças. Por ser então um dia de muito deslocamento de gente, seja no trânsito ou nas lojas, era também um dia de muitas ocorrências policiais, ou seja, uma sexta-feira braba para os policiais. Então, a partir da década de 50, o termo já começa a se relacionar ao Thanksgiving. Mas quando é que foi que ele passou a ser visto de maneira positiva? Como um dia de promoção e liquidação de produtos a preços de banana. A real é que ninguém sabe ao certo. Existe, na verdade, um mito de que o dia após o Dia de Ação de Graças marca o início de uma espécie de temporadas de boas vendas no varejo, que culmina com o Natal. Uma época em que os comerciantes começam a lucrar mais, deixando de anotar os prejuízos com caneta vermelha e passando a anotar os lucros com caneta preta. Assim, o Black, preto no caso, relacionado à sexta-feira, faria uma menção ao fenômeno contábil. Aqui no Brasil a gente também usa essa expressão de sair do vermelho, por exemplo. Mas o lucro a gente se refere como ficar no azul. Ou seja, se fosse no Brasil, seria uma sexta-feira azul, uma Blue Friday. Porém, esse é um mito criado posteriormente e que faz parte deste movimento dos comerciantes de se apropriarem da Black Friday de maneira positiva para os seus negócios, dando uma espécie de repaginada no termo, que antes significava coisas ruins e que agora passaria a significar coisas boas. Porém, a verdade é que aquela sexta-feira em específico já era um dia em que os trabalhadores norte-americanos enforcavam o trabalho e por isso tinham mais tempo livre, inclusive para aproveitar os descontos que as lojas ofereciam naquele dia. Até mesmo por isso, na década de 1940, a Macy's, que é uma grande loja de departamentos norte-americana, estabeleceu o Dia de Ação de Graças como a data ideal para realizar o seu desfile anual de balões e anunciar as suas promoções. Então esse fenômeno de boas vendas na sexta-feira já tinha sido percebida pelo mercado, e isso eu contei ontem, desde a época da Grande Depressão. E é verdade que então, já na década de 60, alguns comerciantes da Filadélfia tentaram mudar o nome da sexta-feira de Black Friday para Big Friday, como conta a própria Bonnie Taylor. Porém, o novo nome não pegou e a saída foi utilizar o velho termo, mas agora com uma conotação positiva. Mas voltando à polêmica do racismo, a gente pode até discutir se o emprego do termo negro ou preto para eventos negativos não é por si só uma forma de racismo. Afinal, como explica o sociólogo Paul Gilroy em seu livro Atlântico Negro, o significado negativo da palavra negro na história da Inglaterra está sim relacionada à expansão do tráfico de escravos. No entanto, hoje o termo se relaciona a algo que não tem necessariamente um sentido ruim. Para a maioria das pessoas, a Black Friday é uma coisa boa. Ou seja, eu acho essa discussão válida e penso que ela sim pode ser feita. Mas por ora, no que diz respeito à relação que existiria entre a Black Friday e a venda de pessoas escravizadas que eu mencionei lá no começo do vídeo, parece bastante seguro, ao menos por tudo que eu li, que o termo não tem nenhuma vinculação com a escravidão. Mas de qualquer maneira, eu vou deixar um link para as matérias que eu li para que você também possa conferir, beleza? Mas e aí? Me conta, deixa nos comentários, gostou de saber da história de uma data tão marcante no calendário norte-americano e que já virou a queridinha dos brasileiros também? E antes de me despedir, eu quero agradecer a Júlia Cabalheiro, que foi a Motogirl da treta e que me pediu para explicar a origem do termo Black Friday. Por hoje é isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau.